família, vamos lá, tá na hora do vídeo. Pois é, começamos de uma forma diferente hoje. Já vou trazer a pauta para você. Só que antes de começar esse vídeo, eu quero trazer isso aqui para você. Olha só, a Vale já caiu 5,48%. Paranapanema, 12,82%. Então, se nós vemos empresas agora que estão ficando com, como é que fala assim, com valor muito descontado agora. Tá dando muito, ó, não é indicação de compra, tá? Mas é para você ficar de olho, tá? Porque tem muita coisa agora que quem tiver dinheiro vai fazer dinheiro. Por que a Vale está caindo? Por causa da China. Começou essa treta em relação aos Estados Unidos e à China. Você vê que os Estados Unidos meteu 104%, se eu não estou enganado, em cima da China agora. E um dos maiores compradores do minério de ferro da Vale é a China. Então já sabe que vai dar uma despencada, ia dar despencada. Então agora, dependendo, quem tiver dinheiro consegue pegar com dinheiro. Ó, tá vendo? Ó, variação ó, de 52 caiu para 49, está caindo, né? De 62 para 48. Então tá, o negócio está começando a despencar, está caindo, né? A coisa está ficando, como é que se fala? Está ficando esquisita para muita coisa? Está ficando. Mas dá para, como é que se diz? Fazer dinheiro? Dá, né? Igual o bancão. Vamos ver um bancão aqui. É o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está sossegado, está tranquilo. Então você vê que em época de crise, se você investir em bancão, você está bem. Ó, Itaú, 0,07% é pouco. Mas Itaúsa, ó, 0,32%. Então você vê que dá para fazer grana? Pô, dá para fazer grana no momento de caos. Se você saber investir, se você saber ir atrás, se você saber olhar. Ó, você vê que Santander já não está tão bom, né? Bradesco, então, tá uma caca. Mas você vê que tem bancões ainda que estão bacanas. Então dá para você fazer certas coisas, sim. Olha aqui. Magalu. Olha a despencada. É aquela bela história. Varejo. Por isso que eu pelo menos não gosto de varejo. Eu sempre falei, não aplico em varejo. Porque se dá uma crise, despenca. E dependendo da forma que despenca, é difícil de voltar, é difícil dependendo até quebra. Você vê que as americanas hoje em dia ainda não estão legal, tá? Então isso aqui é só para te mostrar que ainda tem muita oportunidade de mercado. Para quem ficar falando, como é que se fala? Ah, as ações que não sei o que não dá para comprar, é momento de risco. Não, agora que é um momento bacana para você comprar, pô. Agora que é a coisa que você tem que aproveitar, né, para poder comprar. A Petrobras. Petrobras eu não gosto muito. Eu tenho, mas não é meu portfólio forte. Eu gosto mais da Vale. Tá? A Vale ela paga direitinho, tem pagado direitinho, tá? Não posso reclamar da Vale nesse ponto. E ela paga trimestralmente ali, geralmente estava pagando, tá? Nos últimos meses eu não vi, tá? Não acompanhei mais o sistema de pagamento da Vale. Mas é muito bacana, ela estava pagando muito bem. Tá? Agora pode ser que dê uma parada por causa disso aqui. Mas você consegue coisas muito bacanas, muito descontadas, né? Você vê aqui, ó, de 52 para 49. E se descuidar ainda, esse troço ainda vai despencar ainda mais ainda. Né? Então vai muito da, como é que se fala assim? Da opinião de cada um. Eu, pelo menos para mim, tá? Agora você vai me ver, tá? Para mim, agora está tendo um momento de muita coisa descontada. Por isso que eu falo que dá para você fazer dinheiro em meio ao caos. Tá? É saber aproveitar. Tá? Então tem muita oportunidade. Igual aqui no Japão também. A Nikkei está despencando direto. Tá? Então dá para fazer dinheiro com a Nikkei. Dá para fazer dinheiro aqui no Japão. Tá? Tanto que a primeira matéria é a Nikkei. E a Nikkei despencou de novo, tá? Em 1.700 ienes. Então, segunda matéria aqui. Japão está buscando se juntar à OTAN. Melhor coisa que ele vai fazer. Por mais que as pessoas me xinguem agora. Mas é a melhor coisa que o Japão vai fazer no meu ponto de vista. Porque o Japão já tem um alvo nas costas desse tamanho. Ele não está com grana para ficar investindo muito em parte de defesa.
Se ele entrar na OTAN, ele vai ter um respaldo muito grande ali. E nisso vai... Aí nesse ponto, como é que fala assim, qualquer outro país da Ásia aqui vai pensar 30 vezes na hora de atacar. Por isso que é mais uma questão de inteligência. Tá? Terceira matéria. Começou a valer hoje. Tá? Como é que fala? As tarifas recíprocas de 24% aqui no Japão. Então eu vou falar um bocadinho assim, tá? Sobre isso hoje. Tá? Então tem várias matérias correlacionadas a isso. Né? Se der tempo, eu vou falar sobre que o ministro da Agricultura anunciou que ele vai soltar arroz todos os meses até o verão. Isso vai ser bom para o Japão? Não, isso vai ser horrível. Tá? Porque o Japão tem aquela política. Tudo que ele vendeu, depois ele tem que repor. E aí? Então, se eles não aumentam de uma forma significativa o tamanho da área de plantio do Japão, vai continuar com esse arrombo. Então, isso que ele está fazendo é uma medida inteligente? Não, é uma medida meio burra. Mas, como é que fala? Em vez deles aumentarem de uma forma significativa a área de plantio, não. Vou vender arroz. Para quê? Para tapar buraco. Aí chega no ano que vem, o buraco está daquele tamanho, o governo vai ter que comprar, aí depois vai ter que vender de novo. Aí ele compra mais barato, vende por mais caro e continua nessa palhaçada, tá? Sem fim. E a última matéria, tá? Essa daqui eu tenho certeza que não vai dar tempo. Isso aqui é mais uma crítica minha, tá? Em relação à ONU. Né? Secretário-Geral da ONU, situação em Gaza, mais de um mês sem uma única gota de ajuda. Aí eu pergunto, cadê o raio das forças de paz da ONU? Para dar um chega para lá em Israel e entrar lá para fazer uma divisa ali. Cadê? Aí nesse ponto, a força da ONU não serve para nada. Então por isso que eu falo que, dependendo, os países ficarem doando para essas entidades, mas é só engordar o bolso desse povo. É desnecessário certas coisas. Né? Pronto, penso eu. Tá? Porque os países eles têm condições de fazer diretamente. Você vê que o Japão está ajudando a Ucrânia diretamente. Ele não, em determinadas situações ele não passa por esses órgãos, ONU ou algo parecido. Ele já vai direto. Tanto que tem ucraniano do parlamento, da empresa, parte privada, vindo para o Japão direto. Vira e mexe, sai matérias falando, ó, ucranianos vieram para cá para ver infraestrutura do Japão, para pedir ajuda do Japão e certas coisas. Então os países, basicamente, não precisam dessas entidades. Essas entidades aqui é só para, como é que fala assim, enganar bobo para poder tomar dinheiro dos países. Um dos motivos que o Trump pulou fora também por causa disso. Tá. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Antes de começar o vídeo, eu só vou fazer uma atualização aqui, que eu sei que muita gente vai me xingar. Mas eu vou quebrar paradigma. Tá? Tem coisas que é verdade seja dita. Porque essa época é época de ano fiscal do Japão. Final do ano fiscal e início do outro. Então, antigamente, década de 80, 90, o Japão contratava muito. Ele contratava muitas pessoas mesmo. Né? Porque estava naquela época da expansão industrial do Japão. Quem viveu essa época aqui no Japão se lembra. Você podia trabalhar quantas horas você quisesse de horas extras, não tinha limite. Era um oba-oba nessa época para fazer dinheiro. Tá? O imposto era 3%. Eu morava aqui no Japão, então o imposto era 3%. Né? E tinha uma série de outras coisas. Só que o governo ele tem uma lei que é a seguinte, que ele tem que deixar algumas vagas, as empresas têm que deixar algumas vagas para os estudantes. Então, naquela época se contratava muito, chegava na época do Shinshain, etc. A empresa tinha que abrir vaga. Então demitia-se uma certa quantidade de pessoas para abrir vagas para esses Shinshains. Mas isso naquela época. Meados de 2000 para cá, essa prática praticamente sumiu. Porque as empresas começaram a ver, como é que se fala, a situação econômica como é que estava. Nessa época tinha deflação ainda, no meados de 2000 tinha deflação ainda, mas a coisa já era um pouco pior.
já se tinha notícias de aumentos de preços, tanto que naquela época, quem morou no Japão naquela época deve se lembrar que vira e mexe apareciam presidentes, os chachos das empresas, vindo a público pedindo Gomen Nasai, porque ele tinha que aumentar o preço. Né? Então, aquilo ali que era um motivo de vergonha para ele, porque ele sabia que muitas famílias dependiam daquilo ali, né? E ele tinha que aumentar o preço para não quebrar a firma. E sempre essa política do Gomen Nasai e do aumento de preço sempre existiu no Japão. Isso se acabou na época do Kishida. O Kishida ele escancarou a parte econômica aqui para a inflação. Então, muitas dessas práticas acabaram ali na época do Kishida. Tá? Só que meados de 2000 para frente, as empresas começaram a perceber isso. Então, ia chegando perto da parte do ano fiscal, já diminuía-se o número de contratação ou já cortava as contratações. Por quê? Para quando chegasse a época do ano fiscal, não ter que demitir as pessoas. Até porque o sindicato, aqui no Japão, quem mora aqui sabe que o sindicato aqui atuante ele é muito pesado, ele é muito forte, diferentemente do Brasil. Aqui o sindicato ele pega muito pesado. Tá? Então o sindicato ele sabe disso. E tem muitas empresas com sindicalizadas, etc. Então essa prática de ir demitindo as pessoas quando chegava o ano fiscal foi acabando. Tanto que agora, assim, nos 2, 3 últimos anos, já não tinha mais isso. Porque o número de contratações aqui no Japão estava tão fraco, entre aspas, que não havia necessidade de fazer esse tipo de coisa. Tinha vagas, como tem até hoje, só que são vagas de reposição, não são vagas novas. Não é aquele investimento de capital para abertura de novas linhas, etc. Não. É aquela velha história, fulano saiu, eu tenho que repor. Acabou. Tá? Só que agora o que está acontecendo? Para poder tapar o sol com a peneira, tem muitos brasileiros falando, não, agora é ano fiscal, final de ano fiscal, então vai demitir muita gente. Não. Essas demissões que estão acontecendo agora é por causa desse negócio do Trump. As empresas estão começando a se movimentar. E é um pouco disso que eu vou trazer aqui também. Tá? Por isso que eu falo, que eu não sei o que esse povo vive em Nárnia. Porque aquela ideia de demissão por motivo de ano fiscal já acabou há muito tempo. Esse ano a coisa está atípica por causa do Trump. Porque no ano passado não se falava isso, no ano retrasado ninguém se falou nisso também. Por que que agora voltou esse bafafá? Porque estão querendo tapar o sol com a peneira. É aquilo que eu falei, enquanto o Japão não negociar com os Estados Unidos a diminuição da tarifa, não vai rolar. E já tem empresas, como é que se fala aqui no Japão, que estão preocupadas. E eu vou trazer isso para você aqui, para você nesse vídeo. Então eu quis trazer esse adendo aqui, que aquela ideia que demissões por causa dos estudantes para essa época agora não rola mais. Tá? É por causa como é que fala assim, das tarifas do Trump. Tanto que começou hoje. Entrou em vigor hoje essas tarifas. Mas vamos lá. Então eu vou começar com a Nikkei aqui. A Nikkei é a Nikkei Stock é a bolsa de valores aqui do Japão. Tá? O mercado de ações de Tóquio caiu em todos os setores, né? Quando o governo Trump implementou as tarifas recíprocas, conforme o programado, um pouco mais das 13 horas, horário do Japão, levando as preocupações de que o atrito comercial dos Estados Unidos e China se intensificaria ainda mais. E a Nikkei caiu temporariamente em mais de 1.700 ienes. Antes de continuar aqui, eu só vou dar uma ideia. Se o Brasil ele for muito inteligente, ele vai pegar os produtos da China e revender para os Estados Unidos. Isso é, se a China foi parceiro com o Brasil. O que eu quero dizer? Brasil tem 10%, China 104%. Se o tio Lula ele for inteligente, ele chega no Xi Jinping, Xi Jinping, eu sei que você precisa escoar seus produtos de alguma maneira. Senão sua economia vai pro léu. Então você precisa escoar sua produção de algum jeito. Só que nós temos 10%.
Então, o que nós podemos fazer? Você abaixa a sua taxa em relação ao Brasil, o Brasil compra de você e repassa para os Estados Unidos a 10%. Então a China, dependendo, ela tem condições de contornar toda essa situação dos Estados Unidos? Ela tem. Com vários países. E vendendo direta de volta para os Estados Unidos. Então é aquela velha história. Aquelas pessoas que são um pouco mais empreendedoras, se elas montarem uma página de dropshipping, por exemplo, em inglês, anunciando certos produtos em relação à tarifa, pode ser que ela consiga bombar uma grana. Só que esse dropshipping, entre aspas, tem que tomar cuidado, tá? Porque se ele for arremessado direto da China para os Estados Unidos, ele vai pagar 104%. Então, dependendo, ele teria que bater no Brasil, aí do Brasil redirecionar para lá. Tá? Então, tem várias opções da China contornar toda essa situação com os Estados Unidos? Tem. Mas aí vai depender da malandragem dos países. Né? Então, fica a dica aí, tio Lula. Então, vamos continuando aqui. O mercado de ações de Tóquio, por isso que eu falo que o Brasil, voltando ali, o Brasil tem muito, como é que fala assim, tem uma chance muito grande dele crescer agora com isso. Um dos poucos vencedores em relação a essas partes tarifárias foi o Brasil. Se o Brasil souber aproveitar essa oportunidade, o Brasil faz muita grana. Tá? Mas, voltando aqui. O mercado de ações de Tóquio caiu em todos os setores desde a manhã devido às preocupações com as tarifas restritivas do Trump. No horário do Japão, as tarifas adicionais sobre a China foram aumentadas para um total de 104%. E os pedidos de venda aumentaram ainda mais. E o índice Nikkei caiu temporariamente em mais de 1.700 ienes. É aquela velha história. Os investidores que investem nas empresas chinesas que vendem diretamente para os Estados Unidos ficaram com medo. Por isso que eles começaram a vender, porque com 104% de... como é que se fala? De imposto é muita coisa. Né? Houve algumas recompras, mas o preço de fechamento do Nikkei foi de 1.298,55 ienes. O menor preço de fechamento em 31.714,3 ienes. O índice de preço das ações de Tóquio, no caso o Topix, caiu 82,89, né? E o volume diário de negociação foi de 2 bilhões 751.650 mil ações. Tá? Os investidores continuam cautelosos com a possibilidade das tarifas mútuas aumentarem o atrito comercial entre os Estados Unidos e a China. Por isso que eu comecei o vídeo mostrando aquela tabela para você ali, aquela parte de home broker, tá? Com algumas ações ali. Porque agora é momento, se você tiver uma grana sobrando ali, que dá para você fazer uma grana sossegada agora. Dá para você comprar muita coisa descontada agora. Tá? Os principais índices de ações da Ásia caíram 2,2% em Hong Kong, 1,91% em Taiwan, 1,46% em Singapura, 1,23% em Xangai, 0,97% na Austrália e 0,52% na Coreia do Sul. Então já dá para você ter uma ideia que, dependendo da situação, dá para fazer muitos vencedores nessa época. Tá? Nem tudo é só caos. Então dá para você aproveitar? Dá para você aproveitar. Tá? Mas isso vai depender do quê? De você. Por isso que eu falo para você que, dependendo da situação, se você evitar a ostentação, aquele dinheiro que você vai usar para ostentar, dá para você comprar ações. Então, em vez de você comprar um iPhone de 160 mil, 200 mil ienes, por exemplo, você pode comprar um outro telefone mais baratinho. Você vê que tem empresas brasileiras vendendo telefones, o Redmi 12G, por exemplo, por 10 mil ienes. Então, se você vai pagar 160, 200 mil, olha o tanto que sobra para você. Claro que é um telefone muito inferior à Apple. Só que você pode pegar esse dinheiro e investir esse dinheiro. E esse dinheiro vai começar a voltar para você em forma de dividendos.
em vez de você comprar um produto que vai depreciar, depois vai cair o valor de mercado, você vai ganhar dinheiro com o mercado. Olha a diferença. Ó, tá? Aí depois, mais para frente, dependendo se você tiver uma boa quantidade de ações ali, te render uma grana, aí você volta a comprar um iPhone. Porque as empresas estão te pagando. Aí se você trabalhar mais do que você entrar ali, pô, aí dá para você ter uma vida mais sossegada. Então é questão de usar a inteligência, tá? Mas vamos pular aqui porque tá corrido hoje. Japão busca se juntar ao comando da OTAN, tá? Isso para mim, se o Japão se entrar à OTAN, vai ser a melhor jogada que ele vai fazer nos últimos tempos, tá? Porque a coisa tá ficando feia pro lado de cá. O Japão planeja se juntar a um comando da OTAN que coordena o fornecimento de equipamento militar e treinamento para a Ucrânia, disse o ministro da Defesa, né, Nakatani, na mais recente demonstração de apoio a Kiev em sua luta contra a invasão russa. O anúncio sobre a assistência de segurança e treinamento da OTAN para a Ucrânia ocorreu durante o encontro de Nakatani com o secretário-geral da OTAN, tá? O Mark Rutte, em Tóquio. Ele estava realmente aqui no Japão. Tá? Saiu várias, como é que se fala assim, várias matérias sobre isso. E o comando opera apenas em território aliado e não torna a OTAN parte do conflito, segundo a aliança. Nakatani disse no início da reunião que a participação do Ministério da Defesa japonês no comando será muito significativa também em termos de coletar lições de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Rutte recebeu bem a oferta, então você vê que a oferta para o Japão se integrar à OTAN ali, na parte da Ucrânia, saiu do Japão. Tá? E os dois confirmaram a importância de continuar apoiando a Ucrânia, disse o Ministério japonês em comunicado à imprensa. O comando denominado NSATU, tá, que é a sigla NSATU, está localizado em uma base americana na Alemanha e coordena o fornecimento e transferência e reparo de equipamentos militares essenciais para as operações da Ucrânia, bem como o treinamento dos países membros da OTAN para reforçar a eficácia militar da Ucrânia, de acordo com a OTAN. Seu lançamento foi acordado pelos líderes da OTAN em julho de 2024. Os detalhes da participação do Japão serão estudados posteriormente. No entanto, um funcionário do Ministério da Defesa descartou a possibilidade de qualquer envolvimento de combate real. Mas é aquela velha história, a partir da hora que o Japão começar... Porque o Japão, com isso, ele vai entrando na OTAN ali devagarzinho. Aquela ideia de ir comendo pelas beiradas. Daqui a pouco ele vai fazer parte da OTAN quando as pessoas menos esperarem. Tá? Claro que isso aí é um tabu do cão. Eu estou falando esse tipo de coisa, muita gente vai me xingar. Ah, que não pode, que não sei o que. É. Só que não é essas pessoas que estão com um alvo nas costas. Tá? Porque basicamente todo mundo que está aqui no Japão, está vivendo aqui no Japão, no território japonês, está com um alvo nas costas, igual no Japão. Igual o território japonês. Então tem que se tomar cuidado, sim. Então aquela velha história, quem pode mais toma menos. Porque todo mundo é careca de saber. Até o governo japonês é careca de saber que se ele tiver uma treta com a China, ele não aguenta. Se tiver uma guerra e a China atacar o Japão não aguenta. Principalmente se for guerra de atrito, ferrou mais ainda. Não aguenta. Tá? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Vamos pulando de matéria agora. Então hoje começou, tá? Tarifas recíprocas do Trump. Só que muita gente ainda não entendeu, tá, o sentido de tarifa e etc. Então eu vou trazer isso um pouco mais detalhado agora, para ver se as pessoas tentam, como é que se fala assim, ter uma noção melhor dessa parte de geopolítica, para elas verem o quão complicada a situação vai ficar. Tá? Primeiramente, o que é um sistema tarifário? Uma tarifa é um imposto cobrado sobre a importação de mercadoria de um país estrangeiro e é pago pelo importador, não pelo exportador. Tá? Só que é aquela velha história, se você paga mais caro, depois, na hora de você
você vai ter que repassar aquele valor para o comprador. Porque a pessoa está importando ali, nem sempre o importador é a pessoa dona, né, do negócio. Então, dependendo, ele pode ser um intermediador e depois passar para frente, tá? Os valores. Normalmente, após chegar a um porto ou aeroporto, as mercadorias importadas são transportadas por navio ou avião e são armazenadas temporariamente em um local chamado entreposto aduaneiro. O importador, então, passa pelos procedimentos de desembaraço aduaneiro e paga as taxas às autoridades alfandegárias, antes que as mercadorias possam ser trazidas para o país. O que acontece muito aqui no Japão. Às vezes, muita gente compra os produtos do AliExpress, ele para nessa parte, esse entreposto aduaneiro, e ele fica retido ali por dias. Só que, nesse questão de dias, pode ser que ele seja liberado ou não. Então, às vezes, se ele não vai entrar no país desse entreposto aduaneiro, ele já volta. Ele nem entra no Japão, ele já volta. Tá? Já aconteceu comigo, eu fiz a encomenda daqueles aparelhinhos de choque para matar, como é que se fala, mosquito, pernilongo, etc. A bateria. Ele não passou. Eu não sei o que a empresa fez, embalou errado, sei lá o que ela declarou errado ali. O aparelho não como é que fala assim, não entrou no Japão. Eu acompanhei todo, como é que falou, o traçado ali, tá? Desde que saiu do AliExpress até chegar no Japão, fui acompanhando. Só que chegou na parte aduaneira, ele travou, né? E voltou. Aí depois eu fui ressarcido pelo AliExpress, etc. Mas acontece, por isso que tem que tomar muito cuidado. Por isso que às vezes a culpa não é da China. A culpa é aqui no Japão, nessa parte aduaneira. E muita gente desconhece disso e senta o pau na China. Sendo que a China, entre aspas, não tem nada a ver com isso. O problema é aqui, no Japão. Tá? Ah, japonês, você está puxando o saco da China? Não, verdade seja dita. Se a pessoa não, por causa de viés político, ideológico, não aceita uma verdade, eu não posso falar nada. Mas é aquela velha história. Verdade seja dita. E essa é a verdade, independente do viés político e ideológico. O imposto alfandegário pago é calculado, né, multiplicando-se o preço pela taxa do imposto alfandegário definida para cada item. Por exemplo, se você importasse um carro japonês para os Estados Unidos e o preço fosse de 1 milhão de ienes, você teria que pagar uma taxa alfandegária de 25 mil ienes, porque a tarifa anterior era de 2,5. Então já dá para você ter uma ideia de quão caro está ficando os carros. De 2,5% foi para 25%. Então já dá para você ter uma ideia que desses 25 mil ienes aqui de taxa, pulou para 250 mil. Por isso que eu acho muito estranho a Toyota falar assim, eu não vou fazer nada agora. Porque grande provavelmente ela deve ter um estoque muito grande de carro nos Estados Unidos. Mas na hora que aqueles estoques de carros acabarem, aí você vai ver o pau comendo aqui no Japão. Tá? Mas continuando. Com as tarifas adicionais de 25% impostas sobre os Estados Unidos nos automóveis na semana passada, a taxa tarifária foi elevada para 27,5%. Então, somou-se o 25 mais os 2,5. Então, a tarifa a ser paga agora é de 275 mil ienes por carro. Olha que doideira, olha quanto caro isso sai. Tá? Quando as montadoras japonesas exportam para os Estados Unidos, em muitos casos, suas subsidiárias americanas atuam como importadoras e pagam as tarifas. E disse que em muitos casos os fabricantes acabam tendo que arcar com as tarifas eles mesmos. Se as tarifas forem aumentadas, o custo de importação dos produtos aumentará proporcionalmente. Por isso que o Japão está desesperado. Porque eles imaginam o tamanho do aumento que ele vai ter. Imagina as autopeças. Tá? Mas pulando aqui para fazer um resumão. Itens não sujeitos às tarifas recíprocas. Tá? A tarifa recíproca prevê a imposição de uma tarifa de 24% ao Japão
mas alguns itens não estarão sujeitos a ela. Então, presta atenção. De acordo com a ficha informativa divulgada pela Casa Branca, os itens não estarão sujeitos às tarifas recíprocas são produtos de aço e alumínio, que já estão sujeitos a 25%. Automóveis, que já foi imposta uma tarifa de 25%, né? Para as quais um imposto adicional à tarifa de 25% no futuro para o cobre, produtos farmacêuticos, semicondutores, madeira, barras de ouro e prata, energia e minerais, que não podem ser obtidos nos Estados Unidos. Então, praticamente, o Japão é tudo. O Japão vai ser taxado em tudo para os Estados Unidos. Só que aqui, nesse ponto, não é taxa sobre taxa. Aquilo que já está sendo taxado em 24 não entra nos 25. E vice-versa. Aquilo que já está no 25 não entra no 24. Só que as taxas que já existiam naquele momento vão ser somadas aos taxa nova. Igual, por exemplo, o carro já tinha 2,5, entrou com 25, foi para 27,5. Então você vê que cada carro nos Estados Unidos paga um imposto de 275 mil. Tá? Então você vê que sai caro? Sai caro pra caramba. Sobre o impacto da política tarifária do Trump, o professor Kobayashi Keiichiro, da Faculdade de Economia da Universidade Keio, especializado em macroeconomia, disse: presta bem atenção no que o homem falou. Acredito que será mais brando do que o choque do Le Mans ou o choque do Covid, mas ainda é possível que tenha um impacto forte o suficiente para acabar com todo o crescimento econômico do Japão no ano passado. Por que disso? Porque isso vai depender da forma que o Japão fizer as negociações. Se o Japão fizer as negociações rápidas, agilizar isso, o impacto aqui no Japão não vai ser tão grande. Mas ainda assim vai haver um impacto. Mas se o Japão não fizer nada, aí o pau vai torar. Vai ser pior que o Le Mans. Tá? Então ele destacou: ninguém espera que os Estados Unidos impusessem tarifas tão altas no mundo inteiro. Acredito que a importância das medidas tarifárias do governo Trump reside no fato de que uma grande incerteza surgiu repentinamente no mundo. Acredito que é importante que as empresas e os governos não saibam como a situação mudará nas próximas semanas e meses. Isso é fato. Tá? Por isso é fundamental responder primeiro à incerteza. Acredito que haverá um grande impacto nos salários e nos empregos. Mas precisamos usar isso como uma oportunidade para reconstruir a estrutura industrial no Japão, que tem dependido dos Estados Unidos. Coisa que eu venho falando há mais de 4 anos aqui no canal. Você vê que o próprio professor repetiu do que eu venho falando. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo deve se lembrar que eu sempre falei isso. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? As políticas monetárias e fiscais estão agora em uma fase de resposta à crise. Portanto, precisamos tomar medidas necessárias sem hesitação, expressando a opinião de que o governo e outros devem ser proativos no suporte do fluxo de caixa das empresas, etc. É aquilo que eu respondi para uma pessoa, que ela falou assim: nossa, japonês, você é muito frio nesse ponto. Você fala coisas assim que, dependendo, leva a pessoa à depressão. Mas nesse momento, você não tem que ser como é que fala assim, o famoso kokoro atatakai, o coração quente. Não, pelo amor de Deus, nesse momento, parte financeira, você tem que ser frio. Porque se você tomar um passo errado, você quebra. Empresas quebram. Empresas quebrando são pessoas desempregadas. Só que nessas pessoas desempregadas existem famílias nesses meios. No Ocidente, no Brasil, não é tanto. Mas aqui no Japão, ainda assim, infelizmente, tem aquela parte, como é que se fala assim, que faz parte
do moral do japonês mais antigo, que dependendo da situação, ó. O ano passado é que eu não gosto de trazer essas matérias pro canal, tá? Essa parte de morte e suicídio, eu não gosto. Eu evito ao máximo de trazer. Mas no ano passado, houve uma pessoa que ela se suicidou e levou os 2 filhos junto. Por causa do quê? Situação ruim econômica. Por isso que eu falo que agora me veio a palavra, é uma parte cultural do Japão, querendo ou não. Então essas coisas são perigosas pra caramba. E muita gente não leva isso em conta na hora que vai fazer um raio de uma análise econômica. Então quem vive mais tempo pro lado de cá sabe que esse tipo de coisa existe, acontece e não é esporádico. Então tem que se levar em conta muito. Então um administrador aqui no Japão ele tem que ser frio. Não adianta o cara querer passar a mão, será que vai ser assim? Não, ou é assim ou não é. É a mesma coisa na nossa casa, na sua casa, na minha casa. Para nós que fazemos a administração do dinheiro. Não adianta nós ficarmos em cima do muro. Será que vai dar? Será que vai dar? Não, ou é ou não é. Dá para fazer? Faça. Não dá para fazer? Não faça. Se não dá para fazer, se você tentar fazer, você vai entrar em endividamento. Se você entrar em endividamento, tu vai quebrar. É igual aquele povo comprar casa no Japão, sabendo que o dinheiro dele está todo comprometido até as horas extras. No dia que cai as horas extras, ele não consegue pagar o financiamento de banco. Ou se acontece alguém da família nesse meio tempo ficar doente, ele ter que gastar um dinheiro a mais, ele não consegue pagar o financiamento de casa, do banco. E nisso que acontece? Perde casa, perde carro, perde tudo. Porque tem que abrir falência pessoal. Sabendo que comprometeu mais do que devia. Só que nesse meio tempo de comprometer mais do que devia, não fez um prospecto financeiro do que até quanto ele poderia gastar, até quanto ele deveria ter de reserva financeira, de reserva, e até quanto ele poderia passar bem com aquilo que ele está ganhando. Então é tenso pra caramba, é muito tenso, tá? Então a falta de uma educação financeira causa muito estrago, mas muito mesmo, tá? E é nisso que muita gente ainda não entendeu. E quando eu falo esse tipo de coisa, eu sou apedrejado, porque tem muita gente que acha que conhece a educação financeira e vem tentar me triturar. É a mesma coisa quando eu falo que pessoas tentando vender cursos de economia, cursos de investimento aqui no Japão, para as pessoas aqui no Japão, mas descendo pau no Brasil. E você vê que no Brasil tem muita coisa boa, tem muita coisa descontada. Agora, por exemplo, a Klabin, ela tá com valor baixo. Vou até ver para você aqui, tá? Não deveria não, porque o tempo tá passando, tá? O tempo tá correndo. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Só para a gente ter uma noção de quanto está a Klabin, tá? Klabin, para quem não sabe, é uma das maiores empresas de papel e celulose, tá? Do mundo. E é brasileira. A empresa tem mais de 100 anos. Então é uma coisa que, dependendo, dá para a pessoa fazer como é que se fala assim, uns investimentos bacanas, dá, pagando barato demais. E é isso que as pessoas ainda não atentaram. Olha, a Klabin caiu ainda mais. Caraca. Aqui. Vou ter que mostrar, né? Não tem jeito, né? Não, não vou mostrar para vocês quanto que eu investi na Klabin, não. Vou procurar direto lá. Olha, aquela velha história, sabe? Tem muita gente invejosa no mundo, então parte financeira evita de ficar mostrando para os outros, tá? Porque tem muita gente invejosa, tem muita gente, como é que se fala, mal intencionado no mundo. Então, principalmente quando a gente que fala assim de parte financeira, evite mostrar, tá?
É porque é tenso pra caramba. Ó, Klabin, 3,77 o valor de cada ação. Quanto que ela está dando de retorno por ano? 6%. Tá ruim? Não. Tá bom pra caramba. Tá? Tanto que esse 6% é o mínimo do pré-requisito por Barsi investir nas empresas. Só para você ter uma ideia. Tá? Então você vê que por preços muito baratos você consegue comprar ações de uma empresa multinacional gigantesca no Brasil por menos de R$4. E ela vai pagar o quê? Trimestralmente. Ela tá aqui. Frequência de pagamento trimestral. Então, quanto mais você investir, mais você, a cada 3 meses, você vai receber pagamentos da Klabin. Olha só. Então, tem oportunidades para as pessoas fazerem dinheiro que as pessoas acabam jogando para lá, jogando de lado. É tenso pra caramba. Tá? Mas, continuando aqui. Kasai Taisuke, pesquisador visitante do think tank americano Center for Strategy and International Studies, e membro do escritório de Nova York da Organização do Comércio Exterior do Japão, a JETRO, disse que as tarifas recíprocas do Trump, a amplitude da cobertura e o nível das tarifas foram maiores do que o esperado. As tarifas recíprocas, relativamente altas, também estão sendo impostas para aos países do Sudeste Asiático, com os quais o Japão construiu grossas cadeias de suprimento, o que terá um grande impacto não apenas nas empresas japonesas que exportam para os Estados Unidos, mas também para as empresas que fazem negócio com os Estados Unidos e compram as peças e outros itens dos países asiáticos. Aquela, principalmente China, tá? Porque China ela vai ter que escoar a produção dela, como eu falei no princípio do vídeo, de alguma maneira. Porque a China ela já está ruim das pernas. Se ela não conseguir vender, ela quebra de vez. E dependendo, o que você acha que o Trump fez? Metendo 104% de tarifa na China. É para quebrar. Tá? Então, comentou sobre as futuras negociações entre o governo Trump e os outros países, dizendo: o foco está realmente na redução do déficit comercial, não como moeda de troca, e há uma forte visão de que as tarifas são um meio para atingir isso. Os comentários recentes do presidente Trump sugerem que ele considera até mesmo uma queda acentuada nos preços das ações como um custo necessário. Sim, como ele já falou, que ele não está nem aí para o Wall Street agora. Ou preço, ou as razões de segurança. Então não está claro o quanto espaço há para a negociação. Só que se a gente levar em conta o que ele está querendo para o futuro, o espaço de negociação agora é o seguinte. Futuramente, os Estados Unidos ele vai ter que vender os produtos dele, porque ele está querendo fabricar. A partir da hora que ele fabricar, ele tem que escoar a produção dele, igual que acontece na China. E se os Estados Unidos não tiver mercado para escoar, como é que faz? Ele se lasca. Então ele tem que ver que, olha, tarifas, por isso existem tarifas recíprocas. Quanto mais baixo os países colocarem tarifas para os Estados Unidos agora, vai ser melhor para os Estados Unidos, lá na frente, na hora que ele começar a produzir. Por que você acha que ele quer trazer as indústrias para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos começar a voltar a ser um país industrializado. Deixar de ser um país consumista. Só que nisso vai gerar empregos para os americanos pra caramba, vai gerar emprego a rodo. Só que para continuar gerando emprego a rodo, ele vai ter que vender esses produtos.
para o resto do mundo. E se o resto do mundo estiver sacaneando os Estados Unidos com altas taxas, os Estados Unidos não vão conseguir vender. Por isso que o Trump está fazendo isso agora. Vamos baixar o resto das partes tarifárias de todo mundo agora na porrada. Dá um efeito colateral agora? Vai dar um efeito colateral. Mas se o plano do Trump der certo, os Estados Unidos vai bombar lá na frente. De novo. Tá? Vai ser uma jogada de gênio, entre aspas, do Trump. Se der certo. Se não der certo, ele vai ser chamado de louco, insano, etc. Mas se ele der certo, o nome dele vai ficar registrado pro resto da vida na história americana. Porque é uma jogada, é um tiro no escuro que ele está fazendo. Você vê que o Canadá já falou que vai retaliar. A União Europeia está pensando ainda se vai retaliar. Tá? China já está retaliando. Então muita coisa nos planos do Trump que ele achou que seria muito fácil não saiu. Muito pelo contrário. Tá? E nisso vai trazer uma certa dor de cabeça? Vai. Só que o grande problema é o Trump ele quer resolver problemas de 20 anos americanas em 4. Porque a reeleição do Trump ainda praticamente é incerta para 0. Por isso que ele falou que existe uma maneira dele fazer uma reeleição na canetada. Só que é perigoso isso pra caramba. Isso não é certeza ainda. Então ele tá com o Trump ele tem o tempo dele contado de 4 anos para resolver 20 anos de problema americano. Por que você acha que ele está tomando todas essas medidas correndo? Por causa disso, ele sabe que o tempo dele é curto. Por isso que eu falo também, aqui no Japão, dependendo, esse problema pode ser que dure 4 anos. No Japão pode ser que dure 4 anos. Só que se o próximo presidente americano que entrar continuar levando tudo que o Trump está fazendo, vai ser mais 4 anos, mais 8 anos. Tá? Então, são muita coisa assim incerta. Por isso que por nós sabermos que tem certas coisas incertas, nós temos que nos preocupar e nos proteger. Então você tem que proteger a sua parte financeira. Tá? Para você sempre com a sua parte financeira em dia, para você poder cuidar da sua família. Dar o melhor do bem-estar para a sua família. Porque se sua parte financeira cair, a sua família vai sofrer. Você vai sofrer, sua família vai sofrer. E é isso que muita gente ainda não entendeu. Que tomar certas precauções agora pode salvar ela de um futuro muito esquisito lá na frente. Só que as pessoas, infelizmente, elas pensam muito só o agora. Eu vivo só o agora. O lá na frente não importa. É a mesma coisa. Pessoas que vivem a vida como não existisse o dia da manhã. Aí na hora que cai doente, o que faz? Poderia ter feito um plano de saúde, poderia ter feito alguma coisa antes. Poderia. Mas não o fez. E aí? Né? Aí fala, Deus ajuda. Não, Deus não ajuda. Japonês, você está contradizendo a religião. Na própria Bíblia já diz que Deus deu livre-arbítrio. Se Deus te deu livre-arbítrio, a livre espontaneidade de tomar escolhas, a escolha que você tomar, ele não vai ser contra. Deus não vai ser contra as escolhas que você fizer. Então, se você resolver fumar a vida inteira, ele não vai ser contra. Só que na hora que você ficar doente, ele não vai falar assim, meu filho, eu vou te salvar. Não. Porque foi uma escolha que você fez. É a mesma coisa, você tem uma escolha agora de começar a investir seu dinheiro para você ter um futuro legal lá na frente. Você pode fazer. Ou você não pode fazer. Não precisa fazer. Mas se você fizer, e fizer de uma forma espartana ali, você sabe que lá na frente você vai ter dinheiro. Mas se você não fizer nada agora, não espere que você tenha dinheiro lá na frente. Aí você vai depender de Bolsa Família, Bolsa, seja lá do que for. Aí você vai poder reclamar do governo? Não. Porque a culpa foi de quem? Foi do governo? Não, a culpa foi sua. Mas, continuando aqui, por outro lado, em relação à sugestão do secretário do Tesouro, Bessent, de que as negociações do Japão
que levantou a mão logo no início, podem ter prioridade, ele ressaltou. Talvez ele também tivesse tentando acalmar a reação do mercado ao mostrar que está preparado para dar prioridade à redução das tarifas em vários países, incluindo o Japão. Se adotarmos uma visão pessimista, pode ser um tanto improvável que o Japão sozinho tenha suas tarifas facilmente reduzidas ou eliminadas por meio de negociações. Só que é aquela velha história, dá para o Japão fazer isso? Dá. Só que vai depender muito da forma que o governo japonês fizer as propostas. Porque os Estados Unidos ele vai precisar de mercado para vender os produtos dele. E o Japão ele é muito consumidor. Então os Estados Unidos sabem que se o Japão tem grande mercado. E nisso, se baixar bem as tarifas, os Estados Unidos conseguem mandar mais produtos para cá. Isso tem que ser usado como moeda de barganha. Não a ideia que o Ishiba está falando. Nós investimos 5 anos nos Estados Unidos. Então agora nós vamos jogar isso na cara deles. Não deu certo. Eu havia explicado isso. Eu havia avisado. Não vai dar certo. E não deu. Então tem muita coisa, né, que tem que ser feito nesse governo. Não adianta querer levar ideia de outros governos, porque não vai rolar. Tá? Vamos continuar correndo aqui. De acordo com as estatísticas comerciais do Ministério das Finanças do Japão, tá, o total das exportações do Japão para os Estados Unidos no ano passado foi de 21,2.947 trilhões de ienes. Em termos de itens de exportação, os automóveis para os quais as tarifas adicionais foram impostas representaram a maior fatia, com 6.264 trilhões de ienes, ou seja, quase 30% do total. Enquanto o aço, para qual as tarifas adicionais foram impostas no mês passado, ficou em 302,6 bilhões de ienes. Então já dá para você ter uma ideia que essa fatia de 6 trilhões de ienes, ou quase 30% do valor exportado para os Estados Unidos, isso vai cair. E de uma forma muito significativa, se o governo japonês não agilizar essas negociações. E ainda assim, com as negociações, ainda vai ter efeitos colaterais. Porque esse valor ainda vai cair. Por outro lado, os valores de exportação de itens diferentes de automóveis e aço por ordem maior foram máquinas de construção e mineração em 895,3 bilhões de ienes, equipamentos ópticos científicos em 589,5 bilhões de ienes, semicondutores e outros equipamentos de fabricação em 529,8 bilhões de ienes. Em equipamentos elétricos pesados, em 494,3 bilhões de ienes. Infelizmente, eles só dão valores, porque se eles dessem a quantidade, aí ia dar para a gente ter uma noção maior do tamanho do estrago. Mas só por valores, assim, dependendo se a pessoa não tem noção do que eu estou falando, eu estou falando esses valores para ela, isso não vai significar nada. Esse é o grande problema, de passar só cifras, né? O economista executivo do Instituto de Pesquisa Nomura, Takahide Kyuchi, disse que o atrito comercial, se intensificar, como os parceiros comerciais impuseram tarifas retaliatórias, um cálculo simples mostra que o PIB do Japão poderia ser reduzido em 1,16% no período de 3 anos. Espera-se que o PIB global caia em 0,91% e o PIB americano em 2,4%. Se as tarifas recíprocas forem mantidas sem uma revisão significativa, lógico que vai haver, né? A economia japonesa deverá apresentar um crescimento quase zero esse ano. No ano passado também foi quase zero. Se for descontar todas as
coisas erradas que o governo japonês soltou ali, tá, de prospecto. Além disso, se o impacto se espalhar devido à intensificação do atrito comercial entre Estados Unidos e China, uma série de medidas para impor tarifas retaliatórias, a economia poderá até mesmo entrar em crescimento negativo. Então o que é isso? Crescimento negativo? Vai para baixo. Este é um grande golpe para a economia japonesa, que está tentando entrar num ciclo virtuoso, a todo vapor. É um ciclo virtuoso que eles falam de inflação. Isso é um ciclo virtuoso? Não, não é. Tá? Mas você vê que eles insistem nessa palavra do virtuoso, né? Mas vai fazer o quê? É da cultura japonesa, né? Com alguns especialistas dizendo que o dano é tão grande que acabará com o potencial de crescimento de economia. E pode ser comparável ao choque do Lehman. Então você vê que o outro professor falou que dependendo do impacto pode chegar ao próximo do Lehman. E aqui já estão falando comparável ao Lehman. Para quem não sabe, o impacto do Lehman foi aquele de 2008. 2008, 2009 aqui no Japão. Tanto que o governo japonês estava pagando para os brasileiros irem embora. Naquela época ficou muito feio o Japão. Então é aquilo que eu venho alertando. Tá? Então tome cuidado com a sua parte financeira. Tá? Porque dependendo, se o governo japonês não for rápido o suficiente para fazer as negociações dos impostos, a coisa vai ficar muito feia para cá. Então nós dependemos do que agora, nesse momento, que o governo japonês seja o mais rápido possível para fazer as negociações. Ainda assim terá impostos? Terá impostos. E com esses impostos, esses resíduos de impostos que terão, independente, se não for líquido tá zero, igual o Vietnã está querendo, vai ter resquícios de impostos. E dependendo desses resquícios de impostos, vai gerar uma certa quantidade de desempregos no Japão. Porque o número de pedidos de carros importados vai diminuir, dependendo da forma até brusca. Só que muita gente ainda não entendeu esse tipo de coisa. Olha só um exemplo disso aqui. Uma empresa de processamento de frutos do mar em Monbetsu, em Hokkaido, que tem se concentrado na venda de vieiras congeladas para os Estados Unidos, expandiu seus canais de venda, né, para os outros países em resposta à suspensão da importação dos frutos do mar japoneses pela China no ano passado e exportou aproximadamente 200 toneladas, ou cerca de 20% da sua produção, para os Estados Unidos. As exportações de vieiras congeladas para os Estados Unidos atingiram um total de 800 milhões de ienes por ano, tornando-se o maior destino de exportação do Japão. Só que agora, com as taxas de 24%, dependendo, vai ter esse total de 20% da produção para lá? Não. Dá para saber o tamanho da queda agora? Não. Por isso que agora a coisa é tudo muito imprevisto. Tá? Imprevisível. A coisa está tensa agora para caramba. E infelizmente as duas últimas matérias não vou poder trazer para você por causa do tempo. Tá? Mas já dá para você ter uma ideia aqui de o quão a coisa está ficando estranha pro lado de cá. O tamanho do impacto em todos os setores da cadeia produtiva do Japão. Só que infelizmente muitas pessoas ainda não se atinaram a isso. Só que na hora que se atinar, vai ser tarde. Só que isso vai depender muito do quê? Da agilidade do governo japonês para fazer as negociações. E é nisso que nós temos que torcer para o Ishiba ser esperto agora. Porque se ele não for, nós estamos, pro lado de cá. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? E espero que essas notícias te ajudem de alguma maneira a você ter a sua tomada de decisão sobre o que fazer com sua vida aqui no Japão, se você pretende vir para cá. Tá? Mas espero que isso te ajude do fundo do coração a você tomar o melhor passo possível para ter o menor efeito colateral, né, e mitigar o dano o máximo que você puder. Tá? Caso haja algum dano. Tá certo? E eu vou ficando por aqui e mandou.